Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Kellen Berra de Mello, sou professora de matemática do IFRS Campus Caxias do Sul. Estou aqui hoje com o Luiz e com o Rafael para apresentar o trabalho SQUET como ferramentas de ensino, no caso, ensino de matemática. Bom, esse nosso mini curso eu vou começar pensando um pouquinho lá em 2017, né? No final, na verdade, de 2017, quando surge a Base Nacional Curricular Comum, a BNCC. E lá aparece uma coisa diferente, né? Lá para os professores de matemática, aparece uma nova atribuição para a gente, né? Como professores. Se a gente for ler lá a base, a gente vai enxergar esse texto, e aí eu quero comentar um pouquinho com vocês. Então, lá fala assim: os processos matemáticos de resolução de problemas, de investigação, de desenvolvimento de projetos e da modelagem podem ser citados como formas privilegiadas da atividade matemática, motivo pelo qual são, ao mesmo tempo, objeto e estratégia para aprendizagem ao longo de todo o ensino fundamental. Então, aqui, ele passa uma coisa que a gente já sabe, né? Que o professor de matemática já está formado e já faz isso na sua sala de aula, quando trabalha com resolução de problemas, como investigação, trabalhar com projetos e modelagem. E aí ele fala assim: esses processos de aprendizagem são potencialmente ricos para o desenvolvimento de competências fundamentais para o letramento matemático. Ok, beleza, né, pessoal? A gente já sabe disso, a gente já trabalha isso com os nossos alunos, com o raciocínio, a representação, a comunicação e a argumentação. Mas agora vem uma questão nova, né? E é o desenvolvimento do pensamento computacional. Então, a gente vai trabalhar com o nosso aluno também isso, o pensamento computacional. E aí, quando a primeira coisa assim que eu penso em pensamento computacional, e não sei se para vocês também vem isso em mente, é programação. Isso me remete a lá em 2004, quando eu tenho que me deparar com o Fortran, Fortran 95, quando eu fazia mestrado, depois fiz doutorado também, e trabalhei bastante com programação, e fui chegar lá antes numa disciplina chamada os métodos numéricos, onde que eu tive que usar a programação, né? E não tive nenhuma experiência na licenciatura. Então, eu tive que aprender praticamente sozinha, com a ajuda dos colegas, enfim, a aprender a mexer, vamos dizer assim, nesse bicho de sete cabeças, né? Quando a gente pensa em programação desse jeito, parece muito distante do nosso aluno do ensino fundamental, né? Pensar em programação, pensar em pensamento computacional para esse público olhando dessa maneira, esse código, não parece que é algo que a BNCC quer para a gente, né? Quer para esse professor de matemática que trabalhe com seus alunos. Bom, então significa o quê? Que eu tenho que enxergar pensamento computacional de uma outra maneira. Bom, então aqui, buscando algumas referências, eu busco aqui Liucas, de 2015, que é uma coisa muito mais recente, lá dos meus 2004, né, quando eu estava pensando o pensamento computacional daquela maneira. Ela fala aqui que pensamento computacional é uma forma de pensamento lógico que inclui a habilidade de reconhecimento de padrões. Bom, isso a gente já trabalha, né? Primeiro, pensamento lógico a gente já trabalha na matemática. A habilidade de reconhecimento de padrões também. A gente, para resolver muitos exercícios, a gente tem que criar essa habilidade. Pensamento algoritmo é uma coisa que não, a gente não trabalha isso na matemática, né? A gente não enxerga isso muito próximo da gente. Pensamento algoritmo fica muito mais próximo do que eu estava pensando lá em 2004. Decomposição de problemas e abstração também a gente usa muito em matemática. Então, esse pensamento algoritmo é a questão nova, né? Do que se afasta um pouquinho do nosso pensamento matemático, lógico-matemático. Então, procurando um pouquinho quem que é essa Liucas, mais especificamente a Linda Liucas, né? É essa moça, né? Olhando aqui, ela tá feliz, isso é muito importante, né? Porque às vezes programação a gente não fica muito feliz quando vê aquela imagem que eu tinha mostrado no início. Então, ela tá ali feliz, recortando, parece tipo uma tela de computador com alguns botões, né? E se a gente for procurar um pouquinho quem que é essa moça, então ela é uma finlandesa e escritora de livros infantis, né? Então esse é um dos livros dela que fez bastante sucesso, né?
que se chama Olá Ruby. E aí, procurando um pouquinho mais pela internet, a gente pode ver um preview, né? Um pouquinho do livrozinho para a gente conhecer um pouquinho dele. E aí, quero fazer isso justamente para entender o que é esse pensamento algoritmo que essa Linda fala. Tá aqui, eu peguei um trechinho, então, que está disponível na internet, tá um trechinho desse livro, tá em inglês, mas tudo bem, a gente consegue mais ou menos entender aqui o que se passa, né? Esse livro, ela mesma ilustrou o livro, além de escrever, né? Então, aqui ela fala que a Ruby, então, tem uma coisa que ela não gosta muito de fazer, é que às vezes as pessoas dão algumas regras, né? Algumas atividades sem instruções muito claras, né? Então, quando o pai dela pede para ela colocar o vestido, ela coloca o vestido do jeitinho que ela colocou ali, né? O vestido e o sapato, o pai dela pede. Mas o pai não disse antes para ela que ela tinha que tirar o pijama. Então, aqui, pensando um pouquinho nesse pedacinho desse livro, a gente pode primeiro olhar para o desenho, né? Que tem algumas instruções nesse desenho. Isso se aproxima muito do nosso pensamento algoritmo, né? Então, primeiro ela pega o vestido, depois ela coloca uma perninha, depois ela puxa o vestido pelo tronco, depois ela coloca os bracinhos, depois o sapato, e ela tá pronta. O problema é que tem um erro aqui, né? O erro da primeira instrução, que ela tinha que ter tirado o pijama. Quando a gente pensa isso matematicamente, né? Parece que isso está mais próximo, né? Quando a gente está ensinando um aluno a fazer o exercício de matemática, que a gente pede para ele, bom, ler o exercício, enxergar o que tem de informação importante para a gente, qual é a informação matemática importante, quais os passos que eu quero para chegar naquele objetivo. Talvez eu esteja pensando computacionalmente que nem a Linda está falando, né, nesse livro. Tem um outro trechinho aqui do livro que eu coloquei ao lado, então, que ela resolve, então, guardar seus brinquedos, né? E aí, então, ela pega os animaizinhos, os bichinhos de pelúcia, ela pega os blocos de montar, ela pega os brinquedos ali espalhados pela casa, e aí ela encontra ali os lápis. Ah, mas lápis não é brinquedos, então eu não preciso guardar, né? Porque a instrução era, eu quero guardar os brinquedos. Então, de novo, não está muito claro aqui. E aqui ela fala com uma carinha de sapeca, né? Que ela não precisa se preocupar, porque afinal os lápis não são brinquedos, tá? Então, isso também cabe aqui a gente fazer uma reflexão como professor de matemática das nossas instruções que a gente dá para os alunos, né? Ou as instruções que estão dadas lá nos nossos problemas. Então, agora a gente percebendo aqui pelo olhar da Liucas, é que a gente está muito mais próximo desse pensamento computacional, talvez, que a base está falando, né? Não daquele pensamento que eu tinha antigamente. Bom, mas como é que eu faço então para alinhar o pensamento matemático, desculpa, o pensamento computacional e o pensamento matemático ou a matemática, né? Então, eu vou trazer aqui um exemplo para a gente pensar nisso, que é esse aqui, por exemplo, o número 203 é par. Bom, a gente pede lá para o nosso aluninho lá do ensino fundamental, anos iniciais, ele já consegue identificar se esse número é par ou é ímpar, né? E será que como é que a gente ensina para esse aluno que o número é par ou ímpar? Será que eu tenho como apresentar para esse aluno um pensamento computacional, numa forma talvez de um algoritmo, de um jeito de escrever isso, né? Aqui eu vou escolher a gente mostrar para vocês na forma de um fluxograma, né? Talvez não seja mais indicado lá nos anos iniciais, talvez numa forma de texto, né? Seja a melhor forma. Mas quis trazer em fluxograma também porque a base trabalha muito isso, né? Em alguns momentos talvez não seja o mais indicado, né? Mas, enfim, vamos fazer aqui agora para a gente ilustrar isso. Então, primeira coisa, eu vou ter que olhar para o algarismo da unidade, né? A gente pede isso para o aluno, verifique o algarismo da unidade. Então, os outros não vai interessar para a gente, vai interessar apenas o número 3 nesse caso, tá? Depois, o que eu tenho que fazer? Bom, eu tenho que verificar, né? Será que esse número, esse algarismo da unidade, ele é zero? Bom, se ele for zero, então beleza, ele é par e eu terminei o meu programa, né? Terminei o meu pensamento computacional porque eu já resolvi esse meu problema. Ele é par. Mas nesse caso ele não é zero.
Então, vou fazer uma nova pergunta, né? Ele é 2? Então, a gente verifica 2, se ele for, ele é par. Não, não é 2. Então, eu vou lá fazer essa pergunta de novo. Ele é 4? Porque se for 4, ele é par. Não, ele também não é 4. Desculpa, 4 também ele não é, ele é 3. Verifico novamente se ele é 6. Não, 6 ele não é, então eu tenho que continuar o meu pensamento. Eu verifico agora se ele é 8. 8 também ele não é. Bom, como ele não é nem 0, nem 2, nem 4, nem 6, nem 8, ele não é par. Então, ele vai ser ímpar. E aí eu cheguei no final do meu pensamento aqui para verificar se esse número é par. Desculpa. Então, pessoal, a nossa cabeça faz isso, né? Os aluninhos lá pequenininhos, lá do ensino fundamental, eles fazem essa verificação. Eles verificam se é 0, se é 2, se é 4, se é 6 e se é 8. Bom, isso é uma maneira de pensar, né? Porque eu poderia pensar inverso também, né? Eu poderia pensar se ele fosse... Primeiro verificar se ele fosse ímpar e se não fosse ímpar, né? E se não fosse ímpar, ele seria par. Bom, mas enfim. É uma maneira da gente pensar e estruturar o nosso pensamento, mas agora dessa forma mais algorítmica, né? Nessa forma de pensamento computacional. Será que eu tenho uma outra maneira de pensar esse mesmo problema? Talvez enxergando de vez se par, ser divisível por 2, já que todo número par é divisível por 2? Bom, daí eu tenho uma outra estratégia de pensamento, né? Esse pensamento talvez pode ser dado lá para os anos mais finais do ensino fundamental, lá para o 6º ano, né? Quando eu estou trabalhando o critério de divisibilidade no 6º, 7º ano. Bom, então eu posso pensar o quê? Olhando para o resto, né? Então, de vez eu olhar para esse número 3, então eu vou pegar o 203 e vou dividir por 2. Então, eu vou fazer essa verificação. E aí, se esse resultado for igual a 0, então eu sei que ele é par. Se ele for diferente de 0, e aí terminei meu problema, né? E se ele for diferente de 0, então ele é ímpar. Então, vocês verificaram aqui que eu fiz 2 estratégias, né, para enxergar se esse 203 é par ou ímpar, e pensei isso na forma, talvez usando essa ideia de pensamento computacional. Isso é muito mais próximo, então, da gente do que eu estava pensando lá desde o início da nossa apresentação, tá? E aí, essa é uma maneira desplugada, né? Uma maneira que eu não preciso do computador. Então, significa que muitas coisas que a gente já faz na educação básica, a gente já trabalha com pensamento computacional e talvez a gente não chamava isso de pensamento computacional, nós chamávamos isso de pensamento matemático, né? Agora tem um outro nome. Quando eu escrevo nessa estrutura que eu coloquei aqui de fluxogramas ou de passo a passo, a gente está colocando mais especificamente a ideia do pensamento computacional, certo? Porque daí a gente está desenvolvendo esse pensamento algorítmico. Mas será que tem uma maneira de eu pensar de uma forma plugada, né? Como é que eu trabalho isso lá no ensino fundamental ou no ensino médio, diferente um pouco do que a gente estava pensando lá, que eu mostrei para vocês usando a linguagem de Fortran ou uma linguagem mais técnica, vamos dizer assim, tá? Então, uma possibilidade é o Scratch, certo? O Scratch é uma plataforma de programação por blocos, desenvolvida pelo MIT, e ela tem algumas vantagens, né? Umas delas, primeiro, além da programação em blocos, que é uma vantagem muito grande, depois vou mostrar uma comparação com vocês, é que ela tem uma versão online e outra que pode ser instalada no computador. Bom, por que essa vantagem, né? Porque é a realidade das nossas escolas públicas, né? Às vezes a internet não é de boa qualidade, às vezes ela oscila muito. Quando todos os computadores estão sendo usados ao mesmo tempo, a internet não funciona muito bem. Então, essa é uma vantagem muito grande da gente conseguir instalar nos computadores da escola, né? Outra questão é que ela é gratuita. Bom, essa também eu consigo alcançar diversos públicos usando essa plataforma, então, justamente por ser gratuito. E também, pessoal, hoje
atualmente tem mais de 59 milhões de usuários registrados nos diversos países do Scratch. Então, muita gente utiliza o Scratch para programar. E aí aqui eu vou fazer uma comparação sobre o do Scratch, né, de uma programação aqui da soma de dois números. Então, a gente verifica que, comparando a linguagem do Scratch e a linguagem C, é que, bom, a linguagem Scratch é uma linguagem, primeiro, mais lúdica, né? Só pela estrutura a gente já consegue ver que ela é muito mais atrativa do que o segundo exemplo ali, usando linguagem C. Além disso, a gente vê que tem encaixes, né? Então, esses encaixes, se eles não tiverem o mesmo formato, eles não vão poder funcionar, né? Então, a sintaxe é muito mais difícil de errar. No segundo caso ali da linguagem C, se eu esquecer um parênteses, o meu programa já não funciona mais. E ele talvez não vai me avisar que é justamente isso que está me faltando, né? No primeiro caso, que é do Scratch, isso é muito mais fácil de enxergar os erros, porque muitas coisas já estão prontas, né? Já tem esse bloco estruturado, facilitando a programação. Bom, diante disso, né, eu vou contar um pouquinho da minha experiência com o Scratch na educação básica e na formação de professores, tá? Então, eu sou professora lá, que nem eu tinha comentado antes, do Instituto Federal, sou professora que dou aula normalmente para o ensino médio, gosto de dar aula para o ensino médio, porque eu entendo, desculpa, que a gente, enquanto professor, né, de matemática, enquanto formador de professores de matemática, é importante a gente ter esse contato com a educação básica para passar a experiência para os alunos da licenciatura, né? Então, eu sou professora também de práticas, de ensino de matemática, de laboratório de ensino de matemática e de estágio. Então, todas essas vivências que eu tenho lá no ensino médio e nos projetos que atuo também, acaba melhorando, eu acho, a formação desses professores, porque eu posso passar um pouquinho dessa minha experiência também, né, na educação básica. Então, antes de vir a base, né, em dezembro de 2017 veio a base, mais ou menos na metade do ano, logo depois da metade do ano, teve um congresso, que tem normalmente aqui no Rio Grande do Sul, que é o Congresso Internacional de Matemática, em 2017, onde eu conheci o Scratch nesse congresso. Fiquei encantada no sentido de que a programação que eu conheci era aquela que eu mostrei para vocês no início da apresentação. Cheguei, assim que cheguei no instituto, fui conversar com esse aluno, Maurício, que era um aluno que gostava muito de jogos, né, jogos de computador. Cheguei para ele e disse, Maurício, quer fazer o TCC comigo? Vamos fazer no Scratch. Ele nem sabia o que era o Scratch, ele ia fazer o TCC o ano que vem, disse, prof, nem pensei ainda no TCC, então dá uma pensada que eu acho que tu vai gostar. E aí ele se encantou e gostou da ideia, então, né? E aí eu sugeri para ele que a gente fizesse, então, no ensino médio, numa turminha minha, que eu dou aula para o segundo ano do ensino médio, trabalhando, então, análise combinatória. Por que análise combinatória, né? Primeiro, porque tem muitos exercícios contextualizados, né? Muitos. A gente não consegue ver análise combinatória como uma coisa teórica, né? No ensino médio. É uma coisa que a gente consegue colocar muito para o dia a dia. Então, a ideia do TCC dele era justamente isso, então, aprender a programar lá no Scratch, análise combinatória, ou seja, permutação, arranjo e combinação, além de aprender a montar, então, todas essas estruturas, fazer aquelas histórias contextualizadas que tem em diversos livros, como uma animação, né? Então, entendendo toda a programação por trás e enxergando a solução a partir da programação do Scratch, tá? Então, foi aplicado numa turma esse projeto, onde cada aluno se reuniu em duplas ou trios, e eles escolhiam qual projeto eles iriam desenvolver, né? Então, qual história matemática envolvendo análise combinatória eles iam resolver. E eu entendo que isso foi muito produtivo. Foi tanto que isso foi aplicado em 2018, né? 2019, então, enquanto professora da turma, eu também repliquei de novo essa atividade, né? E acho que e ela é muito válida, primeiro porque auxilia, né? Trabalha essa questão
da matemática e do pensamento computacional, né? Muito bem o que fala lá na BNCC. Bom, aliado a isso, então, em 2018 também iniciou-se o PIBIT, nós já tínhamos o PIBIT no IFRS, né? Mas a gente iniciou uma nova chamada do MEC, da CAPES, então a gente foi contemplado e a gente iniciou o projeto do PIBIT. Então, o Luiz, na época, era dos meus bolsistas, o Luiz e a Débora, e eu conversei com eles da possibilidade da gente trabalhar com Scratch dentro do PIBIT, né? Conversei com uma escola municipal de Caxias do Sul. A gente tinha duas escolas, né? Tinha uma escola municipal e uma estadual. Nesse caso, a gente focou para a escola municipal, porque é onde tinha o laboratório de informática mais acessível. Conversamos com a escola, com a professora responsável pela disciplina lá no nono ano, e a proposta foi, então, dividir a turma, né, mais ou menos pela metade, e nas aulas de matemática, então, a gente, primeiro, alguns alunos ficavam na aula de matemática e alguns alunos iam para o laboratório de informática trabalhar com Scratch, né? Então, o Luiz começou nesse projeto, depois ele teve que dar uma saída, né? Foi dar uma passeada no intercâmbio pelo FRS, e aí o Rafael entrou no projeto, né? Então, que são os dois alunos que estão aqui. Então, eu vou pedir para eles contarem um pouquinho dessa experiência para a gente do PIBIT, e depois eu falo um pouquinho lá da formação de professores também. Fala aí, Luiz. Beleza, obrigado, Kellen. Então, eu participei no PIBIT, como a Kellen falou, por um período relativamente curto, né? Eu tive que acabar saindo do país em vistas de um intercâmbio, que eu participei pelo FRS. Só que essa experiência que eu tive foi uma experiência muito significativa, porque a gente via no rosto dos alunos, assim, que eles adoravam trabalhar com o Scratch. Então, tinha dias, assim, que alguns chegavam meio, assim, para baixo e tal, e eles saíam da aula, assim, muito felizes, né? Então, foi uma experiência muito, muito gratificante. Eu acho que tanto do ponto de vista como estudante de licenciatura, para nós, no caso, que a gente estava trabalhando ali com uma coisa diferente, e para eles também, que eles saíam um pouco daquele padrão, né? Sala de aula e quadro. Rafael, se você quiser comentar então um pouco sobre a tua experiência. Certo, obrigado, Luiz. Então, senhoras e senhores, eu participei da bolsa, então, do PIBID, junto a uma escola municipal. Acabei ficando praticamente o ano inteiro trabalhando com a turma, ali do pessoal de oitavo ano. E nós desenvolvemos vários projetos. E eu acho que a missão de quem está junto ali como professor ensinando os alunos é muito importante, principalmente na área da programação, pois a gente sabe que mudou, a gente precisa se adaptar. E ensinar programação nem sempre é muito fácil. Então, utilizar o Scratch como um meio para que os alunos, principalmente ali do fundamental, possam ter uma ideia, um contato de como vai ser a programação, de como desenvolver a lógica de programação, é algo muito importante. Então, os bolsistas, nós, no caso, tanto eu quanto o Luiz, a gente criou algumas técnicas para poder tirar um pouco essa ideia de conceito muito abstrato da programação. E para isso a gente acabou usando alguns artifícios, um para chamar a atenção da turma e outro para dar uma descontraída também durante a aula. Um desses exemplos a gente pode trazer, que quem me conhece já sabe que eu gosto muito de utilizar, que é o nosso grande amigo frangolino. Esta proteína aqui, ou o nosso franguinho, ele acaba ajudando muito, porque a gente pode ensinar conceitos, como, por exemplo, a ideia de ser então. Se eu apertar este bonequinho, ele vai ter um barulho. Então, apertei, ele fez o barulho. Se eu continuar apertando ele repetidas vezes, o conceito de sempre, ele continua fazendo barulho. Mas acho que isso aqui é algo muito para um pessoal numa idade até 10, 15 anos. Como é que eu vou ensinar isso para alguém que está na faculdade, que já tem conceitos matemáticos já mais abstratos? Ah, posso usar um exemplo tão diferente. Eu tenho aqui um lápis, certo? E eu vou aplicar uma determinada força nele. Ele quebrou? Não, não quebrou. Então, constantemente eu vou aplicar força. Então, sempre, se eu apertar ele, ele vai
quebrar. Ele quebrou 2 pedacinhos, a gente também aplicou um conceito básico de quê? De programação. A gente criou um algoritmo para quebrar o lápis, certo? Então é isso que a gente procurava junto com os alunos desenvolver essa ideia para trazer algo mais concreto, não deixar tão abstrato. Professora? Isso aí. Então, a gente trabalhou bastante essa questão do Scratch. Acho que a escola gostou muito, né, desse projeto. Os alunos também se envolveram bastante, né? E eu acho que a grande vantagem do PIBID, né, por exemplo, o Luiz, ele já está quase na metade, já estava na metade do curso, né, quando entrou na bolsa, já indo para os finalmente, e o Rafa entrou no primeiro semestre na bolsa, né, primeiro semestre da licenciatura. Então, já ter uma realidade da sala de aula, né, por meio desse projeto, acho que acaba melhorando a formação desse aluno, né, então é importante, a importância desses projetos na formação desses alunos, né. Então, trabalhamos também, além disso, pessoal, além do PIBID, então, além do ensino fundamental, do ensino médio, então, eu também trabalho na disciplina de Laboratório de Ensino de Matemática 2, eu trabalho o SQUAT, tá? Como é que eu trabalho? Essa disciplina, ela envolve praticamente trabalhar com estratégias de ensino envolvendo números, né, conceitos de números e de álgebra, então uma questão que não tem tanto material, assim, didático para esses conteúdos, né, e aí, ou materiais concretos, então eu peço para eles elaborarem alguns jogos, né, no Scratch. E uma forma de aproximar esse aluno, porque é claro que alguns alunos da licenciatura têm esse contato agora mais com a programação em função da legislação também, né? Mas uma maneira, antes de utilizar o Scratch, eu utilizo o COD. Não sei se vocês conhecem, né? Ele é um site. Eu vou clicar aqui, vamos ver se vocês conseguem visualizar. Estou conseguindo, né? Então, aqui é um site, vocês podem lá criar a continha de vocês, tá? Aqui eu já estou logada. E aqui ele tem vários cursos, tá, pessoal? Que vocês podem clicar e entrar. E a grande vantagem dele é que tem cursos desde os pequenininhos lá, né, com 4, 5 anos, tá? Deixa eu entrar aqui para olhar os cursos, senão vocês não vão ver, tá no meu painel, catálogo de cursos. Então, tem desde os pequenininhos ali com crianças que ainda não sabem ler, né, até cursos mais avançados, tá? Eu vou dar o exemplo aqui de um dos pequenininhos, só para vocês verem, que eu gosto bastante, até eu tenho uma filha nessa idade que eu gosto de, ela faz um pouquinho lá de código com a gente, né? A gente pede para ela fazer, porque eu acho que é uma brincadeira. Deixa eu dar um exemplo aqui, pegar um exemplo aleatório só para vocês verem como é que é. Então, aqui a ideia aqui é que ela tem que fazer, remover toda essa areia, né? Então, vai ter que andar. Então, qual que é a diferença aqui do Scratch, tá, pessoal? E do COD? É que tem uma limitação de blocos. Então, isso acaba facilitando para a criança ou para a pessoa que não conhece um pouco o Scratch para poder programar, porque justamente ela tem uma limitação de blocos, não tem um mundo, né, de alternativas. E aqui também já tem um objetivo, né? Quando a gente fala no Scratch, Scratch te dá a liberdade de criar, né, qualquer coisa. Então, aqui ele te dá um objetivo para te alcançar, e ele tem a mesma lógica lá do Scratch, que é o de arrastar, né? Eu vou só movimentar aqui para vocês verem que ele andou um pedacinho, ele não terminou, porque o objetivo dele é arrancar toda a areia, tá? Mas só para vocês terem uma ideia. Bom, tem coisinhas simples aqui, que daí a criança já tem que saber ler, né? E tem também alguns cursos que onde a criança não precisa ler também, né? Que, por exemplo, vou pegar esse aqui, acho que esse aqui já é de fala, né? Mas só para vocês terem uma ideia aqui. Então, aqui a criança ela não precisa saber ler, né? Ela só vai seguir os passos aqui para chegar até o porquinho. E no caso aqui, a gente tem que continuar essa programação, né? Então, só para vocês entenderem que, além do Scratch, existe essa possibilidade, né, para dar alguns conceitos também básicos de programação, já que limita também um pouquinho nessa quantidade de blocos, que vocês vão ver que no Scratch é muito maior, tá? Então,
Agora eu vou deixar com os meninos, né? Vamos aprender a programar um pouquinho, né? E vamos conhecer um pouquinho melhor o Scratch, certo? Então eu vou deixar a palavra agora para o Luiz. Pode falar, Luiz. Obrigado, Kellen. Então, aqui tem uma pequena animação que mostra como a gente pode estar criando uma conta no Scratch. A conta, ela não é obrigatória, mas para estar salvando os projetos, a gente aconselha a fazer a criação dela. Então, a gente clica lá na scratch.image.edu, clica lá em inscrever-se, insere dados como ali data de nascimento, gênero, nome, bota uma senha e digita seu e-mail. E basicamente é isso. Kellen pode trocar. Certo. O Scratch, ele é dividido basicamente em duas partes, uma comunidade virtual e um ambiente de programação. A comunidade virtual, ela armazena alguns projetos que as pessoas criam, né, de assuntos variados, assim, né, e a gente consegue acessar esses projetos. Então, ali eu botei um exemplo de um projeto onde se estuda, por exemplo, a anatomia de um carro, de um Mustang. Então, a gente pode estar criando esses projetos e a gente escolhe se a gente quer compartilhar eles ou não. Outra vantagem dessa comunidade virtual é que a gente também pode interagir com esses projetos, né, botando comentários, e também a gente pode modificar eles. Ali no canto superior direito tem um botão escrito Remix. Então, se a gente clicar ali, a gente consegue enxergar a programação por trás desse código e fazer também as nossas alterações nesse código, ou pelo menos entender como que essa animação foi feita, né? Então, para quem está começando, é uma funcionalidade muito, muito interessante. Aqui, então, é o ambiente de criação do Scratch. Eu vou fazer um breve comentário, né, porque o Rafael depois vai falar um pouco melhor sobre, mas, em resumo, assim, basicamente são 3 janelas principais. Ali na parte da esquerda são os blocos, a parte do meio é onde a gente faz a programação, onde a gente junta esses blocos, e a parte da direita é o palco. É uma linguagem visual, muito intuitiva, bem colorida, onde a gente só vai encaixando os blocos e vai vendo em tempo real o que está acontecendo. Passo a palavra, então, para o Rafael. Então, pessoal, nós vamos ter aqui, agora a gente vai dar só uma ideia dos jogos que nós vamos abordar de agora em diante nessa parte aqui na nossa conversa. Então, o primeiro jogo que a gente vai fazer é um jogo que vai dar uma ideia de movimentação. Então, nós vamos criar um ator e vamos fazer ele se movimentar pelo cenário e trabalhar alguma ideia ali que é base para outras programações. A próxima ideia que a gente vai ter do jogo, então, é o conceito ali de utilizar uma função extra ali do Scratch, que é uma função chamada caneta, e a gente vai acabar desenhando alguns polígonos de acordo com os lados que a gente for informando. Já vamos envolver um pouquinho mais de matemática, já vai ficar um pouquinho mais avançado. Depois a gente vai ter a ideia, então, de números, então a gente vai criar ali um joguinho que nós vamos ter que informar se o número é par ou se é ímpar através de alguns conceitos matemáticos. E o último joguinho, então, vai ser o Encontrando as Raízes. A gente pode aplicar a fórmula de Bhaskara no Scratch? A gente pode. E a gente vai mostrar uma ideia para vocês de como trabalhar com isso. Então agora o Luiz vai apresentar, desculpa, o Rafa, né? Vai entrar lá no Scratch, né, Rafa, e apresentar aí como é que a gente vai fazer esses exercícios, então, esses problemas. Tá, ok. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai ter uma ideia mais ou menos do Scratch quando a gente acessa a página dele. Então, quando você acessar a página do Scratch, antes de você logar com seus dados ali, vai encontrar mais ou menos essa ideia aqui. Então, quem quiser ter um contato com algum projeto, ter um contato com alguma coisa que já foi criada por outras pessoas no Scratch, a gente pode vir aqui procurar. Lá no final da página, a gente tem algumas outras funções. Ali temos o Scratch Wiki, que é algo que vai ajudar muito o pessoal. É mais ou menos uma Wikipédia, só que voltado para o Scratch, que o pessoal da comunidade acaba compartilhando. Então, tem alguma dúvida de um bloco, alguma dúvida de um joguinho, quero fazer uma pergunta, ver se alguém pode me ajudar, então você pode ir ali. Depois a gente tem algumas outras partes ali de alguns joguinhos também, que são mostrados o passo a passo. Então agora vamos partir para onde? A gente pode vir aqui em minhas criações
e nós vamos criar um joguinho. Então a gente vai lá conhecer então o ambiente de programação ali do Scratch e das funções que ele vai oferecer para nós. Vamos aguardar a página carregar, então aqui ele está carregando a página e depois a gente já pode programar. Muito bem. Então o que a gente vai ter aqui? A primeira coisa que a gente vai encontrar no Scratch logo de cara é essas divisões. Essas divisões a gente vai ter o quê? Que nessa parte nós vamos acabar fazendo com que o ator se movimente, ou também a gente pode trocar o cenário, então tudo que for programado na parte do meio depois vai aparecer nessa tela, certo? Depois disso a gente tem o quê? A gente tem alguma divisãozinha aqui entre código, fantasias e sons. Os códigos, eles são divididos basicamente por cores, para facilitar um pouquinho essa ideia aqui de mover os blocos lógicos. Então a gente vai tirar eles daqui, se eu não quiser mais eu jogo de volta ele vai sumir. Alguns movimentos básicos, então, para a movimentação dos personagens, vão se encontrar aqui. A parte da aparência. Então, se eu quero que o bonequinho diga alguma coisa, se eu quero que ele pense, se eu quero que mude a fantasia, ele vai trocar, dar uma ideia de que ele está caminhando. Então, vai poder ser feito tudo por aqui. A parte do som, então, pode emitir sons. Os eventos, que é algo assim imprescindível que a gente vai ter que estar sempre usando. Quando a gente for fazer uma programação, a gente sempre tem que dar um start, dar um início, porque o computador ele precisa, a programação ela precisa entender que ela tem que começar de algum determinado local. Então a gente vai utilizar isso aqui. Os controles, lembra que a gente tinha comentado antes ali sobre a função sempre. Se eu fizer apertar determinado botão no teclado, vai executar determinada ação. Se não, então são todas as condições aqui dos controles. Os sensores, então, normalmente a gente vai utilizar, a gente quer utilizar o ponteiro do mouse para alguma coisa, utilizar as teclas ali, ó, as setas esquerda, direita, para cima. A gente pode vir aqui. Operadores lógicos. Caramba, mas o Scratch permite que a gente utilize contas matemáticas, faça contas matemáticas, sim, não tem problema nenhum. A gente pode usar ali ideia de comparações, a gente pode usar multiplicações, somas. A gente vai utilizar aqui também alguns comandos como o ou, o e. Então, eu posso ter o comando ou, quando a gente poderia usar ele, se eu tiver uma resposta em uma fração, e eu não posso dar errado, porque a fração ela pode ser simplificada. Se eu tiver um 2/4, se eu responder 1/2, é a mesma coisa, porque a gente só simplificou. Então, a gente pode usar esse comando para isso. A gente tem as variáveis, que esse aqui a gente vai utilizar também. É um conceito talvez um pouquinho mais difícil de conseguir entender para quem está iniciando, mas depois que pegar o jeito, sim, é muito tranquilo. Os meus blocos, então que a gente pode criar alguma condição específica para facilitar nossas ações. E depois a gente tem uma outra parte que o Luiz vai mostrar, que é a extensão, que a gente vai utilizar umas funções a mais. Partindo para outra ideia, a gente pode carregar os atores, nós podemos vir aqui selecionar um cenário, então a gente pode fazer várias coisas. A primeira que a gente vai fazer aqui, então, é a ideia de movimentação. Para a movimentação, o que a gente pode fazer? A gente pode apagar aqui o nosso ator, ele vai sumir, a gente pode desenhar um ator, nós podemos carregar um ator de uma imagem que eu achei bonita em determinado site, eu baixo a imagem e jogo aqui para dentro do Scratch. Também posso fazer isso. Eu tenho uma liberdade para poder escolher. Então tem todos os personagens aqui, no caso aqui eu vou escolher um animalzinho para a gente poder programar ele. Então a gente tem vários aqui, várias opções. Vou escolher aqui o ratinho. Então utilizando o ratinho, estou com ele selecionado aqui. Tudo que eu fizer a partir de agora vai fazer uma programação nele. Então eu posso vir aqui na programação dando start para ela. Eu posso dizer que eu quero que sempre, que quando eu apertar a bandeirinha verde, ele vai executar uma determinada programação. Eu posso, por exemplo, vir aqui, talvez, em controles e utilizar para quê? Vamos fazer uma movimentação dele na tela. Se eu quero movimentar ele na tela, a primeira coisa é, como é que ele vai se movimentar na tela se ele não sabe para onde ele está indo? Então, para isso, a gente vai utilizar um ponto de referência. Lembram lá do plano cartesiano? O plano cartesiano, ele te permite dar coordenadas, pares ordenados para que ocorra a movimentação. Então, o que a gente vai fazer? Vamos vir aqui em controles e eu vou dizer o quê? Se
Vamos em sensores, tecla. O que eu quero fazer? Eu quero que a tecla para a direita. Então, quando a seta do meu teclado for apertada para a direita, eu quero que a movimentação do ratinho ocorra. Então, eu vou vir aqui aonde? Eu vou vir aqui em X. Adicione 10 unidades em X. Ó. Mesmo aqui, ele já vai acabar fazendo a programação. Ó. Percebam que ele está se movimentando. Então, adicionando 10 unidades a X. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer as movimentações para cima ou para baixo. Talvez para facilitar quem ainda não conseguiu ter a ideia, nós podemos fazer algo assim. Podemos vir aqui em cenário, a gente vem em tudo, tem vários aqui. E uma das possibilidades é essa. Então aqui a gente tem o que? O plano cartesiano e a nossa ideia de movimentação é dentro dele. Então nós vamos referenciar o ratinho. A gente pode dizer para ele que toda vez que ele aparecer, a gente quer que ele acabe aparecendo na coordenada 0 e 0. Então ele vai aparecer aqui. Nosso ratinho vai sempre estar movimentado fora. Quando a gente apertar, ele vai ir para a coordenada 0 e 0. Vamos continuar a programação da movimentação. Então, se eu apertar a seta para a direita, vai adicionar 10 a x. A mágica acontecendo agora, para não fazer tudo de novo, eu venho aqui, duplico. Facilitei minha vida. Seta para a direita. Agora eu quero seta para a esquerda. Então, seta para a esquerda, eu vou tirar 10 unidades. Eu vou reduzir 10 unidades. Então, ele foi 10 unidades, é um movimento positivo. Se ele vir para o outro lado, aqui vai ser movimentação negativa. Vamos fazer para cima e para baixo. De novo, vamos duplicar, mas agora vamos duplicar todos os blocos. Então, a gente vai trazer aqui para um lado. Agora, a gente quer que ele vá para cima. Então, para cima, a gente quer que ele vá para baixo. Vamos mudar isso aqui. Agora eu não quero mais adicionar em XY. Eu quero adicionar não quero adicionar só em X, eu quero adicionar em X e Y. Então eu vou vir aqui e vou vir aqui. Adicione 10 unidades a Y quando apertar a seta para cima e adicione menos 10 unidades para Y quando apertar a seta para baixo. Se eu quiser que ele execute sempre essa ação, eu tenho que sempre lembrar de utilizar o quê? O comando sempre. Essa semana mesmo eu fui fazer uma programação e não estava funcionando, simplesmente não funcionava. E eu mandei para o meu colega o Luiz, eu falei, Luiz, dá uma olhada, ver o que eu estou errando aí. E eu tinha esquecido o comando ali, a nossa ideia de sempre. Então, por isso que tem que sempre lembrar dela, tem que sempre ficar bem atento a isso. Então, vamos dar início ali à nossa programação. Ó, apertei na bandeirinha verde, nosso ratinho está se movimentando conforme que a gente programou. Mas eu quero que quando ele vá para trás, eu quero que ele vire o narizinho para o outro lado. Isso aí depois vocês podem ir aperfeiçoando com a própria parte ali do aponte para a direção. Então, conforme você vai fazendo isso, ele vai acabar tendo diferentes ações. A gente pode fazer aqui uma outra ideia rapidinho, para vocês terem uma ideia, é o quê? Eu posso vir aqui no cenário, eu posso trocar, então, cliquei aqui no cenário, porque eu posso escolher ele. E eu posso vir numa cor padrão, por exemplo. Eu venho aqui, peguei uma cor normal, então, ó, percebem que agora o nosso cenário mudou. Eu estava programando no código. Se eu colocar alguma coisa aqui agora, percebam que eu fiz o quê? Eu selecionei o cenário. Então, eu vou programar o cenário. Se eu quiser continuar programando o ratinho, eu preciso clicar em cima dele. Mas eu quero vir aqui no cenário e quero fazer um desenho no cenário. Então, eu vou vir aqui, vou realizar aqui um quadrado. Ó. Fiz um quadrado, automaticamente. Vou aumentar um pouquinho ele. E eu quero, não gostei dessa cor. Tá, então tu vem lá, vai vir preencher. Pode mudar a cor dele aqui. Vamos botar um amarelo. Caramba. Pronto, botei um amarelo. E eu quero também que a gente tenha um círculo aqui, ó. Então eu vou fazer um círculo, uma circunferência aqui, um círculo. E vou pintar ela de outra cor. Vou pintar ela de vermelho.
Então, agora eu vou criar uma condição dizendo que vou voltar lá para o ratinho, percebam, cliquei em cima do ratinho, voltei e eu vou dizer o que para ele? Eu vou dizer para ele que se ele estiver se movimentando e por algum acaso ele encontrar a cor vermelha, ele volte para a posição inicial dele. Então, a gente vai vir aqui nos controles, eu vou vir em C, vou vir em sensor e vou dizer assim, ó, tocando na cor, eu venho aqui, ó, dica para vocês, eu tenho uma lupa, então eu venho aqui e seleciono a cor vermelha. Selecionei a cor vermelha, se tocando naquela cor, eu quero que ele vá para a posição 0 e 0. Mas eu não entendi porque, como é que ele sabe que está tocando na cor? Por quê? Porque lembra que a gente está programando o ratinho. Então, tudo que eu programar aqui, o ratinho vai executar. Então, se eu programei para tocar na cor vermelha, quem que vai encostar vai ser o ratinho. Então, vou para a nossa programação, posso aumentar a tela aqui. Então, comecei ela. O nosso ratinho está se movimentando livremente pelo cenário. Se ele encostar por algum acaso na cor vermelha, ele volta para a posição original dele. Então, esse foi o primeiro joguinho e a primeira ideia de construção que a gente queria desenvolver com vocês. Agora, Luiz, por favor, pode continuar o próximo jogo. Certo. Então, o nosso próximo jogo que a gente vai estar criando agora vai ser a construção de um polígono regular. Então, a gente pode vir aqui em Criar, para estar criando um novo projeto no Scratch. Certo. A primeira coisa que a gente vai estar fazendo é inserindo um novo ator. Eu clico aqui, seleciono um ator, e vou procurar aqui, por exemplo, um lápis ou uma caneta. Como está em inglês, né? Aqui eu tenho pencil, que é lápis em inglês. Mas esse lápis está um pouco grande demais, então o que a gente pode estar fazendo? Vem aqui em tamanho, diminui aqui para, por exemplo, sei lá, 55. Daqui o nosso lápis e o nosso gato. Eu vou deixar ele aqui por enquanto, não vai estar utilizando ele agora, só no momento posterior. Cada ator tem uma programação, então se eu arrasto um bloco para cá e troco de ator, esse bloco vai sumir, porque está nesse outro ator aqui. Certo. Agora a gente vai estar adicionando uma extensão, não é uma função nativa do Scratch, né? Então a gente pode estar clicando aqui embaixo em adicionar uma extensão, e aqui a gente encontra diversas extensões. Então a gente tem como comunicar o Scratch com o Lego Mindstorms, com o Microbit, como usar o tradutor, transformação de texto para fala, detecção de vídeo, música. E a função que a gente quer no momento é a caneta. Inserimos a caneta, certo? Então está aqui. Todo o código do Scratch, ele deve começar com um evento, para ele poder ser executado. Então, eu vou arrastar aqui quando a bandeira verde for clicado. E vou já vir aqui ativar a caneta. Então, note que quando eu clicar aqui e arrastar... Opa! Certo. Cliquei aqui, vou pegar aqui, então, uma posição aleatória e vou colocar aqui. Só para a gente testar como que funciona a caneta, eu vou fazer o seguinte, ó. Deslize por um segundo até a posição aleatória. Ó. Então a caneta está funcionando. Certo? Bom, mas eu quero que ele limpe a tela toda vez que a gente for começar um novo desenho, né? Para não ficar uma bagunça visual. Então eu venho aqui e apago tudo. Só que, ó, parece que o nosso código não funcionou, né? Porque ele continua mantendo o último traço. Então, o que a gente pode estar fazendo no momento é levantando a caneta e depois apagando tudo. Espera aí, que é o contrário. Aqui, fazendo isso aqui. Desta forma aqui. Certo? Ok. Então, basicamente, é assim que funciona a caneta. A gente pode estar mudando a cor,
a gente pode estar mudando o tamanho, mas isso a gente vai ver daqui a pouco. Agora a gente vai ver como a gente faz a construção de um polígono regular. Vamos começar então pelo desenho de um quadrado. Primeira coisa que eu vou estar fazendo é definir uma posição inicial para esse lápis, para essa caneta. Então eu vou deixar ele mais ou menos aqui, tá? E notem que sempre quando eu movo o lápis aqui, a posição aqui no bloco vai mudar também. Então aqui tem 57 para x e 109 para y. Se eu arrasto, a posição mudou aqui também, certo? Então eu vou deixar o lápis mais ou menos aqui e vou colocar aqui, para ele sempre começar nessa posição. Bom, como é que funciona o desenho de um quadrado, então? O lápis ele tem que fazer mais ou menos esse movimento. Eu venho aqui, eu ando, por exemplo, sei lá, 10 unidades, eu giro 90 graus, né? Então eu giro aqui 90 graus o lápis, não exatamente dessa forma, mas ok. Faço de novo esse movimento aqui, de 90 graus, venho para cá, e assim por diante. Então é isso que eu vou fazer aqui no Scratch, tá? Vou botar aqui, mova 10 passos, gire 90 graus. Só que se eu fizer isso aqui, eu vou estar fazendo só uma linha. Uma linha bem pequenininha. Então, eu vou estar aumentando aqui para a gente poder visualizar melhor. Para 60, acho que fica bom. Ó. Ok. Só que o lápis, toda vez que eu faço isso, ó, ele gira. Então, eu não quero que o lápis fique girando. Outro bloco que eu posso estar adicionando aqui, então, é a ponte para a direção 90 graus. A direção padrão dele aqui, que eu vou deixar, ó, é 90 graus. Então, eu deixo aqui em 90. E toda vez que ele começar, ele vai começar na posição 90 graus, certo? Bom, próximo passo. Eu quero desenhar um quadrado. Então, eu tenho que repetir isso aqui 4 vezes no total. Ó. Pronto, tá ali o nosso quadrado. Só que tem um detalhe também, né? Ele não está desenhando com a ponta do lápis. O lápis deveria estar aqui, né? Mas ele está desenhando basicamente com o meio do lápis. Isso é uma questão de ajuste da referência do centro do objeto. Tá? Então, como é que a gente faz esse ajuste? Vindo aqui em Fantasias, primeiro eu vou selecionar o objeto e vou agrupar, certo? Quando eu mover aqui, aparece uma cruzinha aqui no meio, né? Que é o centro do objeto, do ator, no caso. Eu vou posicionar a ponta neste centro. Pronto. O problema ali, então, está resolvido. Só que eu não quero desenhar só um quadrado. Eu quero especificar um valor para o número de lados e quero que ele faça esse desenho. Como que eu posso estar fazendo isso, então? Bom, para generalizar o desenho de um polígono regular de n lados, a gente vai estar utilizando o conceito de ângulo central. Como é que a gente calcula o ângulo central? É o número 360 graus dividido pelo número de lados, né? Vamos fazer um teste, então. Antes disso, eu vou fazer o nosso ator pedir, um valor, né? Para o usuário digitar. Então, vamos escrever aqui. Digite o número de lados. E espere. Quando eu utilizar esse bloco, eu vou habilitar uma variável chamada resposta. Né? Um bloco chamado resposta. Então, eu vou clicar na bandeira verde e tudo que eu digitar aqui, seja letra, seja número, vai ficar armazenado aqui em resposta. Certo? Então, se eu digitar aqui 4, e eu clicar aqui, eu vou ter 4. Tá? Isso aqui é uma forma de visualizar a execução do código. Né? Se eu clico aqui, até se eu clico aqui. Ó. Então, isso é basicamente um teste. Ok. Para estar podendo fazer as operações, eu vou estar utilizando os operadores. Bom, eu sei que o ângulo central é calculado dividindo 360 sobre o número de lados. Se eu estou digitando o número de lados, eu vou ter isso aqui. A resposta é o número de lados, digito 4. Eu vou ter aqui 90 graus, que é o valor que eu preciso para estar desenhando o polígono. Se eu digitar, por exemplo, 10, eu vou ter
36. E assim por diante. Certo? Mas agora, como que eu insiro esse bloco ali, né? Eu posso começar fazendo da seguinte forma, então. Eu tenho aqui, eu vou botar ele aqui, né? Porque se eu quero desenhar um quadrado, não é só eu repetir isso aqui 4 vezes. Ok, então é isso que eu vou fazer. Eu vou vir aqui, repita 4 vezes. Ótimo, está funcionando para o desenho do quadrado. Vamos testar então para um pentágono. Pentágono deu quase certo. Acabou faltando repetir uma vez. Então a gente vem aqui e pode ajustar o valor para 5. Mas, se toda vez que a gente precisar desenhar um polígono, a gente tem que ficar fazendo essa alteração aqui de forma manual, perde um pouco o sentido, né? É muito manual o negócio. A gente pode automatizar isso fazendo da seguinte forma. Uma modificação muito simples. Se o número que eu digito aqui é o número de lados, esse número ele vai ser igual ao número de vezes que eu vou repetir esse comando. Então, é basicamente, eu pego a variável resposta e insiro ela aqui. Então, isso aqui vai estar funcionando para um polígono de 4, de 5, de 6, de 10 lados. E se a gente quiser, por exemplo, estudar a exaustão do círculo por isso aqui, né? E se eu quiser colocar, por exemplo, um polígono de 40 lados? Ó, já não funcionou. Por quê? Porque o nosso número de passos aqui está muito alto. Então, se a gente diminuir esse valor e desenhar aqui, ok. A gente desenhou um polígono de, então, se não me engano, 40 lados, que na verdade está parecendo uma circunferência, né? Próxima modificação que eu quero fazer, eu vou estar utilizando uma mensagem para estar comunicando esses dois atores. Eu não quero que o lápis faça a pergunta, né? Até porque o lápis não fala. O gato também não fala, mas por motivos didáticos a gente vai fazer ele falar. Então, o que a gente vai estar fazendo é utilizar um evento, né, chamado mensagem. Para que serve a mensagem? A mensagem é utilizada quando a gente quer comunicar, fazer uma comunicação entre dois atores, ou entre o ator e cenário, enfim. Essa funcionalidade ela é muito importante, porque eu lembro que quando eu estava começando a mexer no Scratch, eu não conhecia essa função. Então, às vezes eu apanhava muito para fazer uma coisa, né? Quando, se eu utilizasse uma mensagem, seria muito mais fácil, muito mais rápido. Certo? Começamos aqui pelo lápis. Eu quero que o gato faça a pergunta, então eu vou tirar esse bloco daqui, tá? Para transferir os blocos entre atores, eu posso clicar, arrastar e soltar aqui. Então, ele criou uma cópia desse bloco para o ator gato. Quando clicar na bandeira verde, eu quero que ele pergunte. Digite o número de lados, digito 4. É claro que não vai acontecer nada, porque eu não mandei acontecer nada, né? Então, aqui eu vou estar inserindo o evento, né? Para quando ele receber a mensagem, né? Na verdade, eu vou estar fazendo uma coisa aqui antes. Eu vou primeiro estar transmitindo uma mensagem, e aqui ele vai estar recebendo uma mensagem. Né? Então, eu cliquei na bandeira verde, ele vai executar isso aqui, então ele vai fazer a pergunta e vai esperar. Quando eu apertar a tecla Enter, ele vai executar esse bloco de baixo aqui, transmita a mensagem 1. Quando a mensagem 1 for transmitida, isso aqui vai ser executado, certo? Então, está fazendo basicamente o que a gente estava fazendo antes, só com a diferença de que é o gato aqui que está pedindo o número de lados. Digita aqui 7, ali nosso polígono de 7 lados. Mas ainda está um pouco sem graça isso, né? O fundo está branco e tal, a gente pode dar uma melhorada aqui. Eu vou estar inserindo então um plano de fundo. Na verdade, eu vou desenhar um plano de fundo. Eu posso vir aqui, ó, clico em pintar, eu posso estar desenhando um plano de fundo. Eu vou botar um quadrado aqui. E essa cor está um pouco forte demais para um plano de fundo. Então eu vou vir aqui, escolher o tom de laranja, mais ou menos, né? E diminuir a saturação para ficar um laranja claro. Já deu uma melhorada. Ok. Mas agora eu consigo perfeitamente desenhar polígonos grandes, de 40, 50 lados.
né? Aqui um de 50, se eu quiser tentar aqui um de 60. Mas, se eu desenhar, por exemplo, um quadrado, ele acaba ficando muito pequenininho. O que a gente pode fazer para melhorar isso? Tá. A gente pode criar uma variável, vindo aqui em variáveis, chamada de comprimento do lado, onde eu vou estar setando, né? Vou estar ajustando o comprimento do lado, de forma manual, né? Então, o que eu posso fazer é o seguinte, eu boto aqui esse bloco e mudo o comprimento do lado para 20. Então, aqui, 50, está ali o nosso polígono regular de 50 lados. Se eu quiser desenhar um maior, eu digito aqui 100 e digito aqui 4. Opa, mas não está acontecendo nada. Por quê? Bom, a gente fez a criação da variável, mas a gente não usou essa variável, né? A gente só criou a variável. Note que a gente utiliza esse bloco aqui para estar utilizando o valor da variável, né? Então, fazendo isso, a partir desse momento, a gente está utilizando esse valor 100 que a gente digitou. 4. Ok, funcionando perfeitamente. Se eu mudar esse valor aqui, então, para 50, muda aqui também para 50, e eu posso desenhar um polígono, então, sei lá, de 8 lados. Um octógono. Certo. Mas ainda tá muito manual isso. Eu quero fazer esse ajuste de forma mais aqui, né, de forma mais personalizada, de forma mais rápida. O que a gente pode fazer? Aqui na exibição da variável, eu posso ligar e desligar aqui a exibição da variável aqui na janela da esquerda, né? São 3 formas possíveis de estar exibindo uma variável aqui, que é essa forma tamanho normal, ou só o valor dessa variável, que é 50, ou utilizando o controle deslizante, né? Então, ao passo que eu movimento isso, eu estou alterando o valor da minha variável. Correto? Então, eu posso estar utilizando essa funcionalidade aqui para estar desenhando. Vamos, então, mudar o alcance, né? O valor mínimo, eu vou deixar aqui como sendo 2, e o valor máximo eu vou alterar para 150. São os números de passos, né? Se eu botar aqui 150 e desenhar um quadrado, vamos ver qual vai ser o resultado. Ó, sai um quadrado bem grande. Ao passo que eu vou diminuindo aqui, eu posso estar aumentando, então, o número de lados, certo? Botando aqui 40, digito aqui 40 também. Um pouquinho grande, então eu vou diminuir um pouquinho mais aqui. E assim por diante. Ainda grande. Mas acho que deu para captar a ideia, né? Então a gente pode estar estudando aqui duas coisas. A questão do ângulo central de um polígono e também a exaustão do círculo, né? Onde a gente vai sempre aumentando um lado e a gente vai ter uma área aproximada do círculo. O que eu tinha para falar então em relação a esse jogo era isso, né? Só mais um comentário, porque a gente pode também estar criando outros atores aqui, tá? Opa. Eu posso estar... Se eu quiser, eu posso criar um ator aqui e, por exemplo, sei lá, escrever aqui quadrado. E eu posso estar associando esse nome ao polígono que eu desenho também. Então, que é como eu fiz ali no projeto da apresentação ali que a gente fez antes. Tá? Eu não vou demonstrar como fazer isso agora, porque eu acho que não é muito válido, não é o objetivo do curso, tá? Mas, enfim, é possível fazer também. Certo? Então, eu passo a palavra para o Rafael, que ele vai estar desenvolvendo o próximo jogo com vocês. Certo. Obrigado, Luiz. Então, pessoal, o que a gente vai fazer agora? Uma coisa que a gente também queria explicar para vocês é assim, teve gente que já teve contato com o Scratch, talvez deve estar pensando, mas e a parte de fantasias, trocar fantasias e tal, eu quero mudar, fazer ele tipo como se estivesse movimentando. Isso aí eu acho que é bem acessível encontrar, assim, é bem mais fácil de encontrar do que essas ideias que a gente está passando aqui mais voltadas para matemática ou tentando explicar um pouquinho mais as variáveis, as ideias.
Então, quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, também pode entrar em contato com nós depois ali para tirar alguma ideia. Ah, eu quero fazer uma fantasia, fazer uma movimentaçãozinha. Então, tem mais opções. E pensando nisso, então, voltando um pouquinho para a área da matemática, agora a gente quer, então, desenvolver um joguinho que fala sobre o conceito ali de par e de ímpar. Então, para situar vocês, a primeira coisa que a gente vai definir vai ser assim, ó. Já para vocês irem arquitetando na cabeça de vocês aí alguma ideia. Então, eu quero ter um ator e eu preciso de que ele acabe sorteando um número, digamos assim, que ele acabe tendo uma ideia de um número e ele lance na tela. Número 745. E eu preciso responder se esse número é par ou ímpar. Então, para vocês organizando na cabeça, para a gente poder organizar, o que a gente vai fazer? Para mim ter isso, eu preciso do quê? Eu preciso de um ator que vai perguntar e eu preciso de mais dois atores que vão ser os meus botões, que vai ser quem eu vou clicar e vou dizer, ah, esse número que eu estou vendo na tela, ele é par. Esse número que eu estou clicando na tela, que eu estou vendo na tela e estou clicando aqui, ele é ímpar. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é definir isso aí. Então, vamos lá. Partindo disso, o pessoal tem uma ideia e já estão arquitetando alguma forma de fazer. A gente pode utilizar o ator, então, chamado botão, que ele já tem um específico para isso, nesse caso aqui. Então, a gente tem vários tipos de botões. Tem um botão aqui em forma de um círculo, a gente tem esse outro botão, esse aqui em forma de um quadrado, em forma de um certinho, em forma de um X. Eu vou acabar escolhendo esse aqui, porque ele é um pouquinho maior, a gente consegue visualizar ele com mais facilidade. Ah, não quero voltar lá e pegar o ator de novo e selecionar. O que eu posso fazer? Eu venho aqui, clico no botão e duplico ele. Oh, magicamente, nós temos o nosso segundo botão aqui. Então, a gente vai fazer aqui, ó, vamos definir. Vamos botar o nosso ator aqui, que vai ser quem vai perguntar para nós, ou quem vai lançar o número para a gente saber se é par ou ímpar. A gente precisa programar agora esses dois botões aqui. Para quê? A gente vai programar eles com a ideia de conferir se a minha resposta está certa ou se ela está errada. Pensando nisso, acho que a gente vai trocar esse autor gato para não ficar sempre o gatinho. Vamos colocar algo que tem a ver com a matemática. Quer ver? Tem aqui uns personagens aqui que eu acho que vão ser bem úteis nesse momento. Porque alguns acontecimentos na matemática parecem praticamente mágica, né? Então, a gente vai fazer com que o mago nos ajude. Então, botamos aqui. E o que nós vamos fazer agora? Primeiro, a gente pode fazer aqui para diferenciar, a gente pode trocar a cor aqui na fantasia. Então, lembre lá, cliquei no botão, no nosso ator chamado botão, venho aqui na parte de fantasias, eu posso trocar ela, posso botar uma, posso colocar outra, vou colocar essa aqui, e vou preencher com uma cor diferente. Então, vim aqui, coloquei uma cor que eu desejo, selecionei para preenchimento, preenchi, e vou fazer o que agora? Vou escrever aqui dentro. Eu posso escrever? Pode. Lembra que o Luiz mostrou para gente? Então, eu vou escrever aqui o número sendo par. Ah, mas eu não estou enxergando. Ah, por que não está enxergando? Porque eu esqueci de colocar a cor preta. Seleciono a setinha, clico em cima da nossa escrita, nossa caixa de texto. E relembrando que o Luiz mostrou, a gente está referenciando aqui, a gente está colocando os centros aqui, o centro da figura do ator botão como o centro da escrita. Agora não vai ter muita influência, mas quando a gente acaba montando vários cenários, várias trocas de cenários, pode acontecer de dar um probleminha. Para mim já aconteceu várias vezes. Então, às vezes é bom colocar essa referência para saber onde é que está. Então, a nossa referência de par. Partir para a referência de ímpar agora. Vamos trocar a cor também para poder facilitar, mas no caso a visualização não vai acabar influenciando muito, mas na hora da visualização vai ficar um pouquinho mais fácil. Nosso ímpar. Selecionar. Trazer a referência aqui no centro.
E eu quero dar uma corzinha aqui diferente. Então a gente pode botar uma corzinha aqui, um verde aqui. Uma cor para destacar bem para vocês poderem enxergar. Vamos lá. Agora o que eu vou fazer? O código, eu vou programar então a nossa bruxinha aqui, para que a partir dela eu queira montar um sistema em que ela sorteie um número, vamos dizer ela, na verdade vai ser o programa, mas vamos colocar como ela para facilitar o entendimento, a nossa didática aqui. Então ela vai sortear um número e eu quero que através desse sorteio de número eu responda se é par ou se é ímpar e eu quero uma pontuação. Então vamos montar um sistema de pontuação. Se eu acertar a questão, eu vou ganhar um ponto. Se eu não acertar, eu vou perder um ponto. Então, para isso, o que a gente vai fazer? Vamos definir o start do nosso programa. Então, é a nossa bandeirinha verde. Quando clicar na bandeirinha verde, eu vou criar uma variável. E eu vou criar uma variável chamada o quê? Pontuação. Pontos. Pontos. Criei uma variável chamada pontos. Viram que apareceu aqui em cima a nossa variável chamada pontos? Então, tudo que for armazenado nela vai aparecer ali. Então, eu vou pegar a minha variável e vou dizer, quando eu começar o jogo, eu quero que a minha variável, ou seja, os meus pontos, sejam 0. Então, a minha variável eu vou trocar por pontos. Minha variável pontos vai iniciar no 0. E depois disso, eu quero sortear um número. Vamos separar essa ideia de sorteio para não confundir muito o pessoal. Então, o que a gente vai fazer? Vamos transmitir uma mensagem, uma nova mensagem, chamada sortear número. Quem que vai sortear número? O computador. Certo? Depois vocês vão entender por que a gente está fazendo isso. Deixa eu só mudar aqui que eu acabei cometendo um errinho. Esta programação tem que estar dentro da nossa bruxinha. Ctrl+C, Ctrl+V. Então, viu? Ctrl+C e Ctrl+V também facilita a nossa vida. Dentro da bruxinha, o que a gente vai fazer? A gente vai definir a variável e a gente vai transmitir uma mensagem. Depois vocês vão entender por que transmitir a mensagem. Então, quando ela mesmo receber a mensagem sortear número, eu vou voltar lá e eu vou criar uma variável diferente. Eu vou criar uma variável chamada de número. Está tudo sem acento ali para facilitar, eu não coloquei o acento. Então, agora eu tenho uma variável chamada número. O que acontece? Eu defini a minha variável, eu criei uma variável chamada número. Então, tudo que eu fizer referendo a ela vai acontecer isso aqui. Ó. Quem que eu quero que sorteie o número para nós? Eu quero que esta variável sorteie o número para nós. Então, eu vou vir aqui na opção operadores e, ó, magicamente a gente tem o quê? Um número aleatório entre 1 e quem? Vamos botar um número grande aqui. 999, 9.999. Por que não muito baixinho de 1 a 9? Porque às vezes ele, como é aleatório, ele acaba só pegando número par ali, então demora às vezes para vir ímpar. Então assim é mais fácil. Depois disso, então percebam agora, toda vez que eu referenciar a variável que eu criei número, imaginem que eu criei ali dentro de uma caixinha, eu tenho vários números de 1 a 999, então toda vez que eu referenciar essa variável, é como se eu fosse lá na caixinha, tirasse o número. E esse número vai ser exposto para nós. Ó, o nosso número está aqui, eu não quero que ele apareça. Eu posso fazer ele sumir? Posso. Aqui nessa parte a gente tem a opção para selecionar ou não as variáveis e aparecendo os seus valores lógicos, então os números, os numéricos. Então a gente vai tirar, porque eu só quero que, nesse momento, os pontos apareçam. Depois disso, então, criei um códigozinho ali, agora o que eu vou fazer? Eu quero que a nossa bruxinha, ela diga quem é o número que eu preciso analisar. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, como o computador não sabe o que a gente quer, nós vamos ensinar ele. Então, a gente vai dizer, usando o bloco lógico, diga alguma coisa. Quando eu quero que alguma coisa seja
expressado em palavras, eu posso utilizar essa função aqui, ó, nos operadores, chamada junte. Então, eu quero fazer o quê? Eu quero dizer assim, ó, imaginem agora eu sou a bruxinha, eu estou dizendo assim, o número é. O número sorteado é. Então, o que é o número? Vamos tirar mais uma aqui, porque já vão entender por quê. O número é. Deixa eu botar um espacinho, porque depois esse espaço vai aparecer para nós. O número é quem? Quem que é o nosso número que a gente estava falando antes? É a nossa variável. Então, imagine eu indo lá na caixinha, tirar um número aleatório. Então, eu vou vir aqui em controles, perdão, em variáveis, vou tirar a nossa variável que a gente criou, o número, e isto vai ser referenciado para a gente. Então, toda vez que ela dizer o número é, então eu vou juntar a variável número com o que aparece. O número vai ficar mais fácil. O número é. Então, imaginem que a nossa variável vai mudar de acordo com o que a gente quer. Programei isso? Programei. Vamos para o nosso próximo problema. Nosso próximo problema agora é o quê? É os botões. Todo botão a gente precisa fazer o quê? Clicar. Então, vamos clicar. Vamos vir aqui em eventos. Quando este ator for clicado, então quando este ator, que a gente lembra que a gente definiu ele como um ator, então quando este ator for clicado, eu quero que ele verifique se a minha resposta está certa ou não. Então, se eu quero que ele verifique se a minha resposta está certa ou não, o que a gente vai fazer? Vamos utilizar a condição se, senão. Se o nosso número for par, como é que eu vou definir que o número é par? Lembra que a professora Kellen comentou antes com nós? Nós podemos fazer o quê? Pegar um número e ir dividindo ele por 2. Se eu chegar lá embaixo no meu resto e o meu resto for 0, então ele é um número par. Se eu pegar um número e for dividindo por 2 e chegar no resto 1, meu número é ímpar. Então vamos trabalhar com isso. Ah, mas daí eu vou ter que toda vez ficar dividindo? Não. Peraí, vamos com calma. Isso aí o computador já traz, o programa já traz para nós. Então vamos utilizar essas ferramentas. Então eu vou vir aqui em operadores, vou utilizar a função, utilizar a condição que o bloco lógico igual a 0. O que a gente quer que seja igual a 0? Nós queremos que o resto da divisão, olha aqui, ó, o resto da divisão por 2 seja igual a 0. Aqui que vem o problema, que às vezes assim que eu percebo que o pessoal se perde um pouco. Lembra que no personagem anterior nós definimos como sendo um número, sendo a nossa variável? Toda vez que eu quisesse me referir ao ato de ir lá e sortear um número dentro da caixinha da nossa imaginação e puxar ele, o que eu referencio? Eu venho aqui em variáveis, eu venho em número, porque eu já defini anteriormente que era para ele sortear um número. Então agora o número vai aparecer aqui. Então o resto da divisão do número sorteado por 2 vai ser 0. Então ele é par. Se isso acontecer, eu quero que o nosso personagem diga por um tempo de 2 segundos que está correto. Muito bem. Se está correto, eu quero adicionar um ponto. Ó, agora, cuidado que é outra variável. A nossa variável pontos, que a gente criou antes também. Então, eu quero ganhar um pontinho. Eu quero um pontinho a mais para mim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em variáveis e vou dizer assim, adicione um à minha variável ponto. Então, a nossa variável aqui que a gente definiu vai ganhar um pontinho, se estiver correto. Se não estiver correto, a nossa condição se não estiver correto, nós viemos aqui, por alguns segundos eu vou dizer errado. Errado. Tudo bem. Gente, depois eu mostro, tem mais um detalhezinho ainda no final dessa programação, mas vamos continuar com essa ideia aqui por enquanto para não se perder.
que eu vou fazer? Ctrl C, tem que ser esperto, não dá para apanhar mais. Às vezes ficava fazendo e não sabia dessa função. Ctrl V, colei. Então, agora eu estou no botão ímpar. No botão ímpar, a nossa divisão tem que ter resto 1. Se eu ganhar um pontinho, então se tiver correto ou não. Ah, mas eu quero perder um pontinho se não tiver certo. Ah, então vamos lá, não tem problema nenhum também. Então, adicione, se eu quero perder, eu tenho que ter -1. Vamos voltar lá no outro carinha. Mostre aqui, então, adicione -1, a minha variável. Perceba que é tudo na variável que a gente está fazendo. Então, o que a gente fez? A gente criou um caminho, a gente criou uma condição de sortear automaticamente um número e eu vou responder através disso. A gente só definiu, através da operação matemática, a questão de resto. Então, é um programa, às vezes é difícil compreender a lógica dele, mas depois que você compreende, é muito difícil esquecer. Agora, o que eu vou fazer? Eu respondi uma vez, mas eu quero ficar respondendo várias vezes. Então, lembra que lá no início, no programa da nossa bruxinha, nós acabamos colocando, quando eu receber a mensagem sortear número, opa, então depois de acontecer isso aqui, o que eu vou colocar lá no final? A nossa condição, transmita sortear número. Porque quando eu transmito um sinal lá para o início, eu estou dizendo que, opa, eu já verifiquei, o cara já respondeu, está certo ou estava errado. Então, pode mandar o próximo número. E é isso que vai acontecer. Transmita sortear número. Sorteou o número e a nossa programação está pronta. A princípio é isso. Vamos fazer um teste. Pode estar errado. Pode. Então, ó, percebam que a nossa variável ali, ó, passou a ser 0, porque a gente definiu aqui com o mood, e o número é 743, então o nosso número é ímpar. Opa, acertamos? Nosso número é 669, o nosso número é ímpar, correto? 948, é? Ah, vamos botar o ímpar para ver se aparece que está errado o nosso programa. E errei. Eu errei e não perdi um ponto. Por quê? Porque deu uma confusãozinha em algum deles. Aqui, ó, viu como é que é importante a gente fazer os testes? Eu esqueci de mudar aqui, ó. Eu quero que quem que desconte um ponto quando eu errar, eu não quero que a minha variável, eu quero que a minha variável pontos desconte. Olha ali, ó, viu como é que é importante fazer os testes? E é assim que a gente encontra os erros, fazendo sucessivos testes para encontrar onde é que tem o nosso probleminha. O número é 730, então ele é par, correto? Ganhei um ponto. O número é 883, ele é ímpar, correto? Então agora vamos errar uma. 220, ele é ímpar, errado. Vamos ver? Oh, mas credo, deu tudo certo. Agora sim. Então, a nossa ideia é mais ou menos isso aí. Para vocês terem uma ideia, eu posso aumentar a tela também. Mas a nossa ideia de programação é essa aí. Sempre lembrar desses conceitinhos básicos. E é assim mesmo, é errando e testando que a gente vai encontrar onde é que tem o furo da nossa programação. Agora eu deixo o próximo jogo com o Luiz. Beleza, então. Então a gente vai estar criando o nosso último jogo de hoje, que basicamente ele vai resolver, né? Ele vai encontrar as raízes de uma função de segundo grau utilizando a fórmula resolutiva, que também é conhecida como fórmula de Bhaskara. Certo. Eu vou deixar o gatinho aqui por enquanto. E vamos lá, então. O que a gente precisa saber para resolver achar as raízes de uma função de segundo grau? A gente precisa ter os coeficientes dessa função, né? Então, a gente vai vir aqui em variáveis e vai criar três variáveis para os coeficientes, certo? A, B e C. A gente vai precisar também criar uma variável chamada delta, porque a gente vai estar calculando o delta separadamente, né? Para estar verificando o valor dele, né? Se ele é maior que zero ou se ele é menor ou igual a zero, para estar podendo calcular, né? Porque se ele for menor do que zero, a gente não pode utilizar
a fórmula, porque não vai existir, então, raiz no conjunto dos números reais. Beleza. Vamos, então, começar com o evento. Quando a bandeira verde for clicada. Eu vou deixar aqui como padrão, só para a gente estar testando. Certo? A, B e C. Eu vou deixar aqui como sendo 1, 6 e 5, só para a gente testar. Vocês viram já que modificou aqui. Tá? Agora a gente vai fazer bastante conta. Né? Então, é algo bem algébrico. Eu vou estar calculando o valor de delta. Para quem não lembra, né, delta é calculado pela fórmula b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, eu vou precisar da minha variável b, da minha variável a e da minha variável c. Aqui em operadores, eu vou estar utilizando, então, o operador aqui de, por exemplo, b ao quadrado menos 4ac. Bom, eu não tenho aqui a operação de b ao quadrado. Certo? Então, eu vou fazer, então, b, clicando com o botão direito, duplicar b vezes b. B ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Eu vou precisar de mais um bloco aqui para poder fazer, que é 4a e c. Então, são 3 espaços que eu preciso. 4a e c. Certo? Então, tá aqui o nosso delta. Delta igual a 16. Ok. Mas se eu mudar isso aqui, por exemplo, para 0, vamos fazer um teste. Não, vamos mudar isso aqui para 1. Ó. Meu delta deu negativo. Então, quando isso ocorrer, eu quero que ele não calcule. Né? Então, eu vou estar criando uma condicional para verificar. Bom, delta é maior do que 0, eu quero que ele calcule, ou igual a 0. Se não, eu não quero calcular. Então, se delta é igual a 0 ou delta é maior do que 0, eu vou estar executando, então, o cálculo da minha raiz. Se não, eu vou escrever uma mensagem, né, de que não é possível calcular no campo dos reais, alguma coisa assim. Certo? Delta maior do que 0 ou delta igual a 0. Se não for, eu já vou falar aqui. Não existem raízes reais. Tá? Já está funcionando aqui, então. Bom, agora vamos para a parte legal, né? Como é que a gente calcula as raízes? Utilizando a fórmula de Bhaskara, né, que é b ao quadrado, menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é b ao quadrado menos 4ac, sobre 2a. Para isso, a gente vai estar criando mais duas variáveis, que eu vou chamar de x1 e x2, para estar armazenando, então, os valores das duas raízes, certo? Mude x1 e mude x2. Ok. Para quê? Bom, eu falei que a fórmula, então, é menos b. Né? Eu não tenho como escrever menos b, então eu vou simplesmente deixar aqui 0 menos b, que dá na mesma. Ok, menos b. Mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, menos b mais raiz quadrada de delta, né? A raiz quadrada está aqui em módulo de, eu tenho outras operações, então eu posso escolher entre raiz quadrada, seno, cosseno, tangente, arcosseno, logaritmo, etc. Só clicar aqui no controle, na caixa de seleção, que eu consigo estar alterando isso. Menos b mais raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes o a. Então, 2 vezes o valor de a. Essa é a minha primeira raiz. A minha segunda raiz, opa, eu vou duplicar isso aqui. E eu vou alterar esse sinal aqui. Mas para alterar esse sinal, eu tenho que trocar o bloco inteiro. Então, eu venho aqui, tiro fora aqui e posiciono de novo. Ok.
Basicamente é isso. Eu arrasto de volta. E tá aqui, então. X ao quadrado mais 6x mais 5. As minhas raízes são menos 1 e menos 5. Isso aqui parece um pouco de mágica, né? Então, vamos fazer com que pareça uma mágica de verdade. E vamos botar aqui, então, um chapéu de mágico no nosso gato. E eu vou ensinar como é que faz para misturar as fantasias, né? Então, se eu tenho um ator, eu quero misturar as fantasias num ator só, ao invés de adicionar o ator por aqui, eu adiciono por aqui, né? Então, eu posso vir aqui, eu seleciono aqui, eu vou agrupar, dou um Ctrl C ou Ctrl X, tanto faz, e aqui eu colo. Então, eu consigo misturar os atores, as fantasias dos atores, né? Olha ali, ó, nosso gato, além de falar, ele é mágico também. E eu vou estar botando uma varinha. A varinha em inglês é wand, então diz aqui wand. Eu gostei mais dessa aqui. Seleciono ela, agrupo, Ctrl C, Ctrl V, e aqui eu fecho. Eu venho aqui, dou uma giradinha, diminuo o tamanho, e a gente tem um gato mágico. Olha só que legal. Certo. Agora a gente vai dar uma organizada visual aqui, né? Porque ele tá um programa eficiente, porém ele não está muito bonito. Então vamos fazer o seguinte: vamos vir aqui em cenário e vamos colocar aqui um céu azul, certo? As raízes eu vou colocar aqui nesse canto, mais ou menos aqui. E o delta eu vou deixar aqui também evidente para as pessoas verem, né? Outra modificação que eu vou fazer é deixar tudo assim, certo? E eu vou modificar aqui no cenário e vou inserir as etiquetas, né, x1, x2 e delta no próprio cenário. Como que eu faço isso? Primeiro eu vou agrupar tudo isso para não estar fazendo besteira, né? Não estar movendo sem querer. Eu venho aqui na ferramenta de texto, digito aqui x', igual. Posiciono aqui tudo de forma manual. Aqui e aqui. Essa cor também não está muito legal, eu vou acabar copiando esse marrom aqui, para combinar com o nosso plano de fundo. X' é igual. Aqui tá bom. E x duas linhas igual. Aí, tá ótimo. E agora o nosso delta. Mais ou menos aqui. Certo. Só que esse nosso programa ele ainda está ocorrendo de forma muito manual. Para alterar os valores, eu tenho que vir aqui, né, e digitar aqui os valores que eu quero. E aí, ele vai calcular. Dá para melhorar um pouco isso, fazendo da seguinte forma. Lembra que a gente utilizou antes os controles deslizantes? É o que a gente pode fazer aqui também. Então, eu venho aqui, clico com o botão direito na variável, controle deslizante. E arrasto aqui mais ou menos aqui. Mesma coisa aqui, controle deslizante. Controle deslizante. Tá. Se eu quiser um valor negativo, eu não consigo, ó, porque ele vai até zero. Então, da mesma forma que antes, eu posso clicar com o botão direito e mudar o alcance. Eu vou colocar aqui, então, de menos 20 até 30. Mudar alcance. De menos 20 até 30. Mudar alcance. De menos 20 até 30. Pronto, tá ótimo. Bom, mas será que já está funcionando? Vamos botar aqui então 2, 0 e menos 1. Ó, cliquei na bandeira verde, ele me alterou de novo o valor aqui. Então a gente vai ter que fazer o quê? Tira fora isso aqui.
Então, 2. Uma dica muito importante para vocês aqui, ó. Se eu não consigo botar no número exatamente que eu quero, eu posso só clicar aqui e, com as setas da esquerda e da direita, ou até para cima e para baixo, eu posso estar modificando manualmente, então, o valor aqui. Eu quero 0, eu vou deixar em 0. 2, 0. Menos 1. Tá? Ok. Bom, eu vou também botar um título aqui. Para o nosso joguinho. Eu vou chamar o Mágico de Bhaskara. Eu vou escrever o mágico em cima. E Bhaskara aqui embaixo. Vou mudar essa fonte também, que eu não acho uma fonte bonita. Vou botar uma fonte pixelizada aqui, que parece mais... tem mais cara de jogo. Ajeita tudo aqui meio que no olho. Tá ótimo, olha aí, ó. O Mágico de Bhaskara. Certo, eu quero fazer mais uma modificação aqui, porque eu não quero ter que ficar clicando, então, sempre na bandeira verde. Eu quero botar um botão. Vamos botar um botão aqui e escrever calcular nesse botão. Lembrando que a gente pesquisa aqui em inglês, né? Então, button. Tá aqui o nosso botão. Deixar o botão aqui. E da mesma forma que antes, a gente vai ter que utilizar transmissão de mensagens, tá? Como é que a gente faz isso? Vem aqui em eventos, transmite a mensagem 1, né? Ou, quando eu receber a mensagem 1, eu vou estar personalizando, eu vou colocar aqui calcular. Que vai ser referente, então, a esse botão calcular. Então, quando este setor for clicado, eu quero que ele transmita calcular. E, aqui no gato, eu vou deixar isso aqui. Ok. Cliquei aqui, ele vai calcular. Vamos botar, então, os valores de antes. 1, era 1, 6 e 5. Ó, tá perfeito funcionando. Outra alteração interessante que a gente pode estar fazendo aqui tá escrevendo aqui, fazendo o gato, né, falar, entre aspas, falar a equação. Vamos fazer isso. Para isso, a gente vai estar utilizando uma bagunça de blocos aqui de junte, né? Porque a gente tem que juntar várias coisas, variáveis com letra e etc. Então, já vamos fazer assim, ó. Duplica, 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 duplica. Deixa assim por enquanto, acho que é suficiente. Ok. Então, ax ao quadrado, eu vou ter a vezes x ao quadrado, mais b vezes x, mais c. Só que a gente vai ter que fazer assim, ax ao quadrado, ax ao quadrado, mais b vezes x, mais c. Vamos fazer um teste. Era funcionando. Só vou fazer mais uma alteração aqui. Mais c igual a 0. A gente está encontrando as raízes, então isso aqui tem que ficar igual a 0. Ok. Tá ali funcionando bonitinho. Eu vou também botar escrever aqui calcular. Porque embora o nosso gato seja mágico, a gente não tem como adivinhar, né, que quando a gente clicar no botão ele vai fazer o cálculo. Então, acho que é importante fazer isso. Ok? Certo. Uma observação. Se eu tiver A igual a 0, o que acontece? Ó, vocês viram aqui que deu problema aqui? Porque se eu tenho A igual a 0, não é uma função de segundo grau, então ele não pode calcular. Então, eu só vou fazer transmissão dessa mensagem se o valor de A for diferente de 0. Né? Como eu não tenho um operador diferente, eu vou estar utilizando o operador igual. A igual a 0, ó.
true, está retornando que é verdade, só que eu vou negar isso. Então, ele vai me retornar falso. Então, se A for diferente de 0, ele vai calcular. Notem que eu estou clicando no botão, não está acontecendo nada, porque A é 0. Agora, ao passo que eu altero para 1, ele vai calcular. Beleza? Vou botar mais um espaço aqui para ficar certinho. Então, basicamente, o jogo é isso, né? Ele calcula, então, para valores reais, tá? E tá ali o nosso mágico de Bhaskara. Certo? O que eu tinha para falar era isso. Então, eu acho que eu passo a palavra para a professora Kelly, para ela finalizar, então. Desculpa, esqueci o microfone. Rafa, tu quer dar um tchauzinho aí pro pessoal? Depois eu finalizo, então. Pode ser, Preto. Então, senhoras e senhores, muito obrigado por participarem hoje junto com nós aí. Esperamos atender as expectativas de todos com os jogos e dar uma ideia básica, mais ou menos, de como pensar ali em formas um pouquinho diferentes de abordar conceitos matemáticos ou a base mesmo de programação do Scratch. E deixar mesmo a nossa disposição para qualquer dúvida que surgir, pode entrar em contato também, da minha parte tudo certo. E muito obrigado. Então, pessoal, agradeço, né, caiu meu fone aqui. Agradeço a Jornada Nacional de Educação Matemática, né, pela disponibilidade da gente apresentar esse mini curso. Nós temos um projeto de Scratch, um projeto de pesquisa, onde o Luiz e o Rafa são meus bolsistas. O projeto é Ensino de Matemática e Pensamento Computacional utilizando Scratch. Né? Fica o nosso contato, coloco ali o contato nosso, se vocês quiserem entrar desculpa, caiu de novo o fone, e entrar em contato com a gente, certo? Ficamos à disposição e ficamos muito felizes, então, de divulgar um pouco do nosso trabalho lá do Instituto Federal do Campus Caxias, certo? Até mais, até a próxima. Tchauzinho.